Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão e hoje o tema do programa é idolatria. Idolatria. E aí? É somente aquela pessoa que se prostra diante de uma imagem ou a gente pode ver outras situações também como idolatria? O que seria de fato essa palavra? O que seria de fato a idolatria? Para falar sobre esse assunto, aqui com a gente eu estou com o pastor Márcio Ramos, que é o nosso pastor lá do Largo do Bicão, na Vila da Penha. Pastor Márcio, seja bem-vindo ao Conexão. Olá, pastor Ednilson e amigos telespectadores. Para mim é uma honra, é um privilégio poder estar aqui novamente nesse programa, onde traz enriquecimento, para os nossos fins. E esse tema é muito interessante, pastor, a respeito da idolatria que o Espírito Santo possa estar dirigindo. Vai estar dirigindo, com certeza. Também estou aqui com meu amigo pastor Nilton Rocha, o nosso pastor de Olaria. Pastor Nilton, seja bem-vindo ao Conexão. Pastor Ednilson, eu que agradeço mais uma vez o convite para estarmos aqui juntos e eu tenho certeza que Deus irá abençoar poderosamente. Então, olha, fica ligado, hein? Eu tenho certeza que muita coisa boa vamos aprender hoje aqui. É dia de aprendizado. Vamos falar muito sobre esse assunto tão importante, tá bom? Nós vamos agora a uma matéria sobre idolatria e voltamos aqui com os pastores para discutir mais esse assunto. Vamos lá. Exaltar qualquer coisa ou pessoa de maneira excessiva, a ponto de se anular e fazer disso um modo de vida, é seguir com o pecado da idolatria. Entregar adoração que não seja a Deus é escolher romper a intimidade com o Senhor, e Ele não divide sua glória com ninguém. A família, o trabalho, uma música podem até proporcionar felicidade, mas a maior alegria é preenchida por Deus, quando há uma aliança com Ele, se afastando então do pecado. Deus condena na sua escritura sagrada, em Levítico capítulo 19, versículo 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Bom, parece não, né? Acho que essa palavra não é correta. A gente vê claramente que Deus, ele não quer a idolatria, que Deus, ele quer toda a adoração voltada apenas para Ele. Isso aí ele não abre mão. Pastores, na visão de vocês, o que a Bíblia define, ou como a Bíblia define a idolatria? Pastor Ednilson, eu acredito que idolatria seria colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus para adorar, para servir, para estar realmente ali aos seus pés, né? Então, qualquer coisa ou qualquer pessoa que eu colocasse no centro da minha vida, como se fosse o Senhor da minha vida, eu estaria agindo com idolatria. Pastor Márcio, por algum tempo, ainda mais por causa da ignorância espiritual mesmo, né? A gente pensava em idolatria como adorar uma imagem, uma entidade. Mas é como o pastor Nilton definiu aqui, não é só isso, né? Com certeza, né? Quando Jesus nos ensina, lá em Mateus 6,33, né, sobre prioridade. Ali nós aprendemos que existem as necessidades e existe aquilo que é prioridade. Como o pastor Nilton bem colocou, não só a figura Deus, não só propriamente Deus, mas tudo aquilo que nos prostramos, seja até mesmo um celular, seja até mesmo um trabalho, seja até mesmo o próprio dinheiro. O próprio altar dos pastores. Perfeito. Porque tem pastor que idolatra o altar. Perfeito. O senhor bem colocou, porque, na verdade, nós temos que ter, uma palavra que fica muito no meu coração, é Filipenses 4:5, sobre o equilíbrio. Nota uma pessoa equilibrada, perto está o Senhor. Então, é por aí a linha de raciocínio. Eu pensava nessa pergunta, eu falei, cara, eu acho que vou perder um tempão com essa pergunta, logo na primeira, né? Porque, assim, a gente medita, né, como a Bíblia define idolatria. Aí eu fui lá em Êxodo 20, né? Isso. Aquele famoso texto de Êxodo 20. E eu vi assim, ele vai falar assim, não terás, não farás, não encurvarás e não servirás. No texto ele fala esses quatro nãos, né? Ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, nem alguma semelhança do que há nem em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas.
debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então tem um outro não aqui intrínseco, né? Verdade. Nem as servirás. E eu pensei nesses 4 nãos. Não terás. Eu só tenho Deus na minha vida. Eu não posso ter outra coisa ou alguém, né? Não farás. Você não faça de ninguém, nem de alguma coisa. Já está feito. Ele está desde a criação do mundo. Tudo que foi feito por Ele e através dEle. Não se encurvarás. Aí é realmente uma posição de se render a outra pessoa ou a outra coisa e não a Deus, né? E ele fala, o último não, serviço, né? o último não servirás, né? Ele fala Verdade. que o último não servirás. Até mesmo diante de um desafio, né? Que às vezes a pessoa ela vê aquele desafio e ela não vê tanta força em si. E aí, diante daquele desafio, ela acaba se curvando. Então, Deus, ele nos leva a desafios até para subir de nível. E ali é colocar Deus aonde é o verdadeiro lugar dele. Acima até da nossa sabedoria, acima da nossa capacidade, da nossa qualificação, ele é Deus. Sempre, né? O senhor tinha falado uma coisa que eu não... Não. Era isso. Não servirás. Não servirás. Só isso. Pronto, isso aí já fechou, né? Verdade, porque adianta. as pessoas, às vezes, o problema todo é que, às vezes, a pessoa ela até se prostra realmente para servir, para estar obedecendo. E aí eu só poderia acrescentar que, às vezes, a pessoa ela obedece a outro ao invés de obedecer a palavra. Talvez ela estivesse agindo com idolatria. A pessoa prefere ir ao homem do que a Deus. Né? Deus está chamando ela, vinde a mim, os cansados, buscar-me e me achareis. Chegai-vos a mim, eu chegarei a ter vós. Então tem vários textos, mas a pessoa prefere ir ao homem, né? Verdade. Eu lembro um tempo atrás, agora falando disso aí, eu lembrei que uma pessoa queria muito falar comigo, muito, toda hora, passou. Eu falei, tá bom, eu estava numa correria, não, mas isso aqui tá bom. Então fala que domingo, depois do culto, me procurar e eu dou atenção a ela. É simples assim, porque eu não tenho como parar. Estava numa correria, sabe? Aquela semana corrida que a gente tem de vez em quando, né? E aí, quando terminou o culto, ela veio desesperada falar comigo. Aí eu falei, pois não, mas desculpa não atender a senhora antes, estava na correria. E ela falou assim, pastor, eu queria falar com o senhor porque eu preciso de um tratamento, eu preciso que os deputados me ajudem, os médicos me ajudem, o senhor não consegue falar com nenhum médico? Eu falei, peraí, irmã, eu sou um pastor. A senhora não quer que eu ore primeiro, não? A senhora não quer que eu ore pela senhora? Não, a senhora pode até orar, mas eu... Aí eu falei, irmã, não vou nem orar pela senhora mais. Então vamos ver o que a gente pode fazer, tá bom? Deus abençoe a senhora. Não adiantava orar por ela. Então a pessoa está tão assim, sabe? Que ela se encurva diante dos homens. Isso aí. Ela procura os homens, ela fala com os homens, mas não procura Deus, não fala com Deus. Parece o Asa, né? Quando ficou com aquele leso dos pés, né? Ele foi aos outros, aos homens, mas não foi a Deus. Mesmo machucado, mesmo ferido ali, e morreu com aquilo. Infelizmente. Morreu com aquilo. Um rei que fez um início de trabalho magnífico, tremendo, mas morre com uma ferida nos pés, uma doença nos pés, e não buscou a Deus. Que a maior ferida estava no coração, né? Pois que não se encurvava ao Todo-Poderoso. Olha só, então, por isso que eu separei esses 4 nãos aqui, né? De Êxodo 20, né? Deixa eu separar aqui de novo. Eu sabia que eu ia perder tempo nessa primeira pergunta. Não terás, não farás, não encurvarás e não servirás. E isso aqui vai virar uma mensagem. Amém. Isso aqui vai virar uma mensagem. Deus colocou isso no meu coração, os 4 nãos aqui de Êxodo 20. Bom, vamos lá, vamos continuar, senão não sai da primeira pergunta. Vamos lá, pastores. O que acontece quando a idolatria se torna maior do que o amor que sentimos por Deus? Caramba, e aí? Vou deixar com o pastor Márcio, vamos jogar a bomba para ele primeiro? Como eu falei para o senhor, né, nós temos que ter aquele equilíbrio. Né? Lá em Filipenses 4:5, a palavra diz, nota uma pessoa equilibrada, perto está o Senhor. Então eu percebo que o Senhor Deus, ele nos dá como se fosse um termômetro. Né? Quando você percebe que algo foge da razão, foge do equilíbrio, aquilo ali automaticamente está te afastando de Deus. Então nós temos que ter essa percepção,
tudo aquilo que está se tornando algo como prioridade, como eu falei no início, isso acaba ocupando o lugar de Deus. E a consequência será terrível, porque como o senhor falou logo no início, né? A glória do Senhor Deus, ele não dá, ele não divide com ninguém. Com ninguém. Então, pastor Newton, o que acontece quando a idolatria se torna maior do que o amor que se tinha por Deus? Eu acredito que a pessoa se afasta dele. E se porque afastando... É o que o pastor falou, né? Ela botou outra coisa no lugar dele, né? Está amando mais outra coisa do que amando a Deus. E Deus não vai ficar correndo atrás de ninguém. Perfeito. Às vezes a gente isso tem aí é muito forte. aquela sensação de que Deus, ele corre... Não, na verdade, quem precisa dele Chegai-vos somos a nós. mim, né? É verdade. Eu me chegaria até vós. Eu costumo dizer na igreja, e é um costume mesmo, eu sempre falo, várias mensagens, às vezes nem, até fora da mensagem, eu falo isso, né? O nosso Deus, ele não vai te impedir de fazer nada que você queira fazer. Ele não vai impedir de você sair da igreja direto para o bar beber. A pessoa acha que Deus vai se colocar na frente dela, sabe? Que ele vai pegar ela pela mão e falar assim, não vai não. Ele acha que, algumas pessoas acham que Deus, ele é assim, ele trata a gente como se a gente fosse um bibolozinho da mão dele, um bebezinho, não vou deixar não, vou cuidar de você, não vai lá não encontra com ele não encontra com ela não traz sua esposa, não traz seu marido, você vai destruir sua família. A pessoa fica esperando que Deus apareça e trate ela desse jeito. Isso não vai acontecer. Não vai. A pessoa precisa tomar uma atitude de mudar o comportamento, de começar a agir corretamente e buscar a Deus para que ele possa dar orientação, levar ele para o caminho de vida, não para o caminho de morte, seguindo orientação. Mas Deus não vai aparecer para a pessoa para... Lá em Deuteronômio, a própria Bíblia fala, né? Isso que eu coloco diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele ainda dá um conselho, escolhe a vida para que viva, porque tudo tem uma consequência, né? Tudo passa pelas nossas escolhas, né? Perfeito, tudo tem No uma final das consequência. contas. Né? E ele deu a gente essa liberdade para escolher. que O bom que ele livre-arbítrio é exatamente isso, né? Se não tivesse dado, a gente não seria a mais semelhança dele, né? É verdade. Seríamos travados, ele não é travado. É isso aí. Vamos lá, vamos continuar. A idolatria pode estar, pastor Márcio, ligada a objetos e estilo de vida e ideias. Isso é um pastor de campanha, de fazer campanha, muitas campanhas. Mas como é que funciona? É até bom, né, para a gente falar um pouco sobre isso, porque as pessoas em casa falam assim, o pastor está falando de objetos, que idolatria, mas isso é farisaísmo, porque eles mesmo usam objetos nas campanhas. Então, seria bom falar um pouco sobre isso, porque a pessoa, às vezes, está em casa e não entende, né? O cristão mesmo não entende. Verdade. Porque tem cristão que tem a igreja que não faz. Beleza, não faz. O problema é da igreja, o ensinamento é da igreja, vamos respeitar. Mas fé, tem né? pessoa que vai... Eu já vi um... Aliás, não vou citar nomes, não. Pode ficar calmo. Não vou citar nomes, não. Mas eu vi um pastor, presidente de uma igreja grande no Brasil, e eu gostava das histórias dele. Que ele conta aquelas histórias, tipo a parábola de Jesus, né? Aquelas histórias para poder trazer uma verdade. Então, eu gostava no início, eu gostava de ouvir aquelas histórias que ele contava na rádio. Até hoje ele contava na rádio, eu gostava de ouvir. Mas, de repente, o cara começou a bater na nossa igreja. A igreja que é dando rosa, e consagrou água. Vocês não podem ir nessa igreja. Isso é a igreja do diabo. E eu fiquei pensando, falei, caramba, como é que um líder de uma igreja fala uma coisa dessa? É o quê? Está com medo de atacar o inferno? Aí vai atacar quem está tirando almas do inferno? Verdade. Porque a pessoa faz a campanha, procura entender. Quer ser tradicional, seja. Não quer fazer ato de fé, não faça. Quer crer na cura, creia. Não quer crer na cura, também, tudo bem, não crê na cura. Pede a Deus de outra forma. Agora, você como líder de uma grande igreja, batendo uma liderança de uma outra igreja, e você não entende que você está machucando as ovelhas. Como a própria palavra diz, né? O reino dividido não subsiste, né? Não subsiste. Entendeu? Esse é o alvo do inferno. Então, respondendo a pergunta do senhor, eu acredito... Não, você sabe que eu comecei pelo senhor, porque o senhor é de campanha, né? Não, sou... O senhor faz aquelas campanhazinhas lá, aquelas campanhas... Gosto. Como é que fala? Campanheiro? Campanheiro, o senhor é campanheiro, né? Gosto, sim. Então. Mas sempre, pastores, apontando Cristo como Senhor. Sempre apontando E mostrando na palavra como está fazendo. Perfeito. Tudo não é fazer por fazer. Até Cristo fez campanha.
Se nós formos ver, ó, Paulo entregava lenços e aventais ao povo. Isso não era idolatria. O senhor vê como ele usava elementos também, bases bíblicas. O próprio Cristo, ele cuspiu no chão, fez lodo, esfregou no olho do cego. Também não foi idolatria. Entendeu? Então, nós vemos aí que há brechas para que seja feito, mas como o senhor bem pontuou, sempre fundamentando Cristo como único e suficiente Senhor. A nossa e campanha da Salvador. Rosa, por exemplo, a gente se baseia na Rosa de Saron. Ele é a Rosa de Saron. Perfeito. Então, a gente está entregando Jesus para dentro da casa da pessoa para Isso, que ele pra possa perfumar. tirar de lá toda a maldição. É um Isso ato de aí. fé. É isso aí. Com base na É passagem. uma estratégia, né, É pastor? uma estratégia. É uma estratégia, ato de fé. porque o nosso alvo é alcançar o perdido, e Deus olha para o coração. Nosso alvo é alcançar aquela pessoa perdida. Aquela pessoa, às vezes, ela está tão ali oprimida e tão agarrada ali, né, ao sofrimento, e aquela campanha, aqueles dias que ela vai passar ali, é uma limpeza espiritual, que ela vai ouvindo a palavra, e a palavra é um martelo que esmiuça a rocha, onde ela vai conhecer Cristo. E vai trabalhando na alma da pessoa, né, pastor aí. Nilton? Querendo ou não, ela está ouvindo a palavra, né? Ela está fazendo aquela campanha ali, 7 semanas, 9 semanas, sei lá quantas semanas, e ela vai ouvindo a palavra, porque é um grande erro as pessoas acharem que porque a gente faz campanha de fé, a gente não tem palavra. Pelo contrário. Manda O que vir mais assistir tem na Igreja da Graça é a palavra. Manda vir assistir o culto. Manda vir assistir o culto. verdade. É aquele salmo, né? Vem ver, né? Vem ver. É isso aí. Até porque as campanhas em si são dentro da palavra. E a própria palavra, ela vai ouvir. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Se eu não ouvir a palavra, não tem libertação real. A pessoa, infelizmente, ela participa até de um ato de fé e não tem resultado nenhum. Sim. Os resultados que... E aí eu faço até um desafio a você de casa, se você não acredita no nosso trabalho, no ato de fé, vem e prova. Porque a Bíblia é bem clara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação é o resultado, a transformação é o resultado. Se você conhecer a verdade, vai mudar a tua vida. Disso eu tenho certeza plena. Já vi muitos, até ali em Olaria, onde estou agora, alguns depoimentos, testemunhos de pessoas com câncer, que simplesmente pegaram a água, agiram a fé, voltaram, fizeram o exame e não tem mais nada. Eu tô rindo porque a Bíblia manda a gente cuidar dos nossos animais, né? E tinha uma senhora que estava muito triste na igreja um dia, né? Há alguns anos atrás, não foi em Bangu, não. E eu fui falar com ela, o que houve com a senhora? O pessoal falou, a senhora está meio triste. Ela falou que é a minha gata, pastor. Eu tenho ela há muitos anos e ela é minha companheira lá em casa. Só que ela apareceu doente, está desenganada. Então estão querendo até sacrificá-la. E eu estou sentindo muito, estou falando a verdade para o senhor, é só uma gata, mas para as pessoas é só uma gata, mas para mim é minha companheira. Ela é minha amiga de muitos anos. E eu fiz um ato de fé, eu lembro que era a água, que eu estava entregando um copinho d'água. Falei, mano, pega esse copinho d'água e dá um banho na sua gata com isso aí. Ah, mas é uma gata. Falei, mas a Bíblia manda cuidar dos animais. Verdade. A Bíblia é clara, manda cuidar dos seus animais. Aí eu falei, pastor, então posso usar o ato de fé na minha... Pode, ué. Então eu vou levar e vou usar. Curou a gata. Glória a Deus. Aí ela me entrou em contato, eu já estava em Bangu, ela entrou em contato comigo pelo Instagram, aqui em Bangu. Eu falei, pastor, a minha gata faleceu de velhice. Glória a Eu estou Deus. feliz da vida. Obrigado por aquele ato de fé. Porque eu vivi com a minha gata muitos anos ainda e ela morreu agora e morreu de velhice. E agora? Mas e o quê? Porque Deus olha o coração, né? Então, se você olhar para a Bíblia, você vai ver o sal na panela, acabando com veneno. É verdade. Né? Você vai ver uma madeira jogada no rio e um machado levitando, boiando no rio. Né? Você vai ver, tanto no Velho quanto no Novo, como foi citado aqui, o lenço de Paulo e tudo, são atos de fé. E o maior de todos, a Santa Ceia. Verdade. A pessoa diz que não acredita no ato de fé, mas ela faz com que Participa da na ceia. fé dela, o pão é o corpo de Cristo. É um ato de fé. E o suco da uva que a gente serve É o sangue de é Jesus. o sangue de Jesus. Isso não é um ato de fé? Verdade. Ou não? Eu creio, quando eu bebo, o gosto não é de sangue. Quando eu como, o gosto não é de carne humana, até porque eu nem sei como é que é o gosto de carne humana, graças a Deus. Né? Mas pela minha fé, é o corpo de Cristo e é o sangue de Cristo. Isso não é um ato de fé? É um ato. Então, assim, a gente tem que pensar bem. Só que, assim, eu não sou contra quem não faz. Eu fico triste demais quando eu vejo pastores, inclusive líderes, né, criticando quem faz.
Porque, amigos, não importa se a parede é preta, é vermelha, se é branca, se é amarela, não importa se o altar está escuro, está claro, não importa, importa é que se a pessoa está levando sério a palavra de Deus. Porque o povo está sofrendo, irmão. Até porque o reino é um só. Como bem disse o pastor Ramos ainda há pouco, infelizmente, reino dividido não subsiste. Talvez aí até uma ação maligna para colocar um contra o outro realmente, para destruir o evangelho. Sinceramente, irmão, tem uma coisa que me aborrece, é você ver igreja com igreja, líder contra líder, falando mal da igreja do outro. Poxa, cuida da sua é perfeita por acaso? E vamos fazer a obra, irmão. O povo está sofrendo. O povo precisa de pastores, não importa se faz campanha, se não faz campanha, se bota fumaça no altar, se não bota fumaça no altar, tem que pregar. Agora, se ficar só de festa, aí também não dá. Né? Tem que pregar. Né? Porque está aí os jovens sofrendo, os idosos sofrendo, as pessoas estão sofrendo. Até os animais, como o senhor falou, precisando de ajuda. Isso aí realmente... Como foi dito, eu acredito que seja uma estratégia de Satanás para que venha dividir o cristianismo. Porque Jesus, na época, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha toda aquela equipe lá, e eu não vejo Jesus batendo em ninguém, eu só vejo Jesus pregando o evangelho. Certa vez me perguntava, até sobre outras religiões, eu sinceramente, pastores, eu falava o seguinte, olha, eu prego o reino de Deus. Eu não estou nem aí que a religião é isso, aquilo outro, que o outro dá rosa, que não dá. Eu estou aqui para falar do reino. Eu fui chamado para pregar o evangelho, não para explicar religiões e muito menos para poder ficar falando se o rapaz está certo ou errado. A própria palavra, ela vai orientar. É isso aí. É isso aí. Eu estou tentando sair dessa pergunta, mas está difícil sair dessa pergunta. Eu uma vez recebi duas jovens senhoras, eu e minha esposa. Elas estavam vindo de uma outra igreja chateadas, queriam ficar na minha igreja. E eu falei, mas por que vocês estão querendo ficar aqui? Falaram com o pastor de vocês, para poder sair e vir para cá, o que aconteceu? Aí elas falaram que o pastor pegou a situação das duas e expôs publicamente no altar. Aí na hora você fica meio que chocado, né? Mas eu falei assim, mas peraí, isso é um costume da sua igreja? Isso está dentro então é aquela palavra que a gente usa. Liturgia? Da liturgia da sua igreja. Ela falou, sim, vocês já viram ele fazer contra as pessoas? Já. Então, quando fez contra as pessoas, vocês também se indignaram desse jeito? Mas agora, como é com vocês estão se indignando, querendo sair, falando mal da igreja? Vocês não sabiam que a igreja era assim? Então, assim, eu não tenho. Eu falei, sinceramente, eu não tenho nada contra o seu pastor nem contra a sua igreja. E vocês têm que ir lá pedir perdão para ele. Porque se era assim e você aceitava que fosse assim quando era com outras pessoas, agora com vocês não querem aceitar? Faz parte da liturgia dessa igreja, vocês já sabiam disso. Entende? Então não dá, é igual a pessoa que está numa igreja que usa a roupa até no calcanhar e quer botar saia curta. Aí fala assim, porque da igreja que eu vim, usava, então volta para a igreja onde você veio, caramba. Isso aí. Agora quer mudar a liturgia daquela igreja? Perfeito. Aquela igreja é assim, tem que respeitar, ué. Então, assim, tem coisas que... Já viu que eu fico... porque assim, poxa, o diabo está aí matando, roubando, destruindo, e a pessoa quer brigar com o jeito da outra igreja agir, irmão. Tá, de brincadeira. Tem tempo para perder, não. O diabo está ceifando vidas. Até porque, né, pastor, tem pessoas que vão ser ganhas para Cristo através daquele trabalho. Exatamente. Daquela maneira de trabalhar. É por isso que eu não critico. Não dá. Deixa Deus fazer a obra. Vamos lá, então. A idolatria pode estar ligada... não, isso aí eu acabei de falar, objetos, né? Isso foi. Aí eu falei com o pastor Márcio, nem perguntei, mas também o assunto... Acabou. O assunto foi, né? Existe idolatria dentro da igreja, pastor Nilton? Olha, pastor, não deveria. Mas, infelizmente, eu acredito que em alguns momentos a gente encontra. Não só em relação a pastores, a ministros de louvor, mas até a obreiros, mas às vezes até o próprio povo ali, às vezes idolatra até o filho, idolatra às vezes um trabalho que é feito. Eu lembro uma vez que uma pessoa, eu creio na unção que é colocado no óleo, a Bíblia diz que o que consagramos na oração é santificado, é abençoado, mas eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu não orei porque eu não tinha um óleo. Como que se o óleo fosse resolver o problema. E não resolve. Então, a pessoa precisa realmente ela se libertar dessas
dependências, dessa essa coisa que só vou fazer se eu tiver isso ou se eu tiver aquilo. Como se aquilo fosse o centro. O centro é Jesus, é a palavra. É no nome dele, né? É no nome dele. Ele falou, em meu nome expulsarão demônios, não com o meu óleo expulsarão demônios. Não. Né? Então, eu já tive um caso desse assim, com um obreiro, inclusive, que não conseguiu molhar a mão no óleo e não quis impor as mãos. Falei, tudo bem, vai pro banco. Pronto, acabou. Vamos aprender de novo aí, filho. Você tem que aprender mais. Verdade. Dizer, Tem que tomar cuidado até com os pastores, né? Porque às vezes a pessoa ela só quer atendimento com aquele pastor, só quer atendimento com aquele obreiro. Aí começa aquela idolatria naquele irmão. Então a gente tem que tomar até um ele, certo... quando ora... acaba endeusando e, como o pastor bem falou, dentro da igreja acaba tendo uma certa não era pra idolatria. É verdade. Eu acredito até que a gente só tem que ter o cuidado de deixar claro que às vezes a pessoa tem uma admiração. É verdade. Ela reconhece, né, que aquela pessoa... E também, assim, existem pastores diferentes uns dos outros. É verdade. Às vezes a pessoa quer um atendimento com o pastor, porque o pastor é atencioso pra caramba. Verdade. O pastor sempre tem tempo, ele para, ele ouve. Outro dia, um senhor falou isso comigo, pastor, o senhor nunca tinha um pastor assim. O senhor tem uma paciência comigo, porque ele repete toda hora a mesma coisa. Eu falei, mas eu estou aqui para isso, o senhor é minha ovelha, eu sou pastor, senão para que eu estou aqui? Eu termino a reunião supositória, o senhor nem me vê. Não, mas os pastores que eu passei, eles não tinham essa paciência que o senhor tem comigo para parar, ficar me ouvindo. O senhor me ouve. Até a esposa dele fica chamando ele para ir embora. Ele, calma, estou falando com o pastor. Mas é um vovozinho, sabe? É muito legal mesmo. E eu gosto de fazer isso. Eu acho que eu tenho obrigação até de fazer. Então, isso aí é interessante, né? Porque é a admiração, não é a idolatria. Porque você vai falar com o pastor não te dá atenção, com o outro te dá atenção, aquele te dá atenção, você vai querer falar com aquele sempre. Verdade. Mas é admiração, não é idolatria. Até porque você admira, às vezes, a maneira da pessoa tratar você. A maneira, vamos colocar assim, até um obreiro também, ele pode admirar o outro obreiro, um outro pastor, porque ele entende, olha, aquela pessoa é uma inspiração. Sim. Né? Eu admiro demais o missionário Soares. É uma inspiração para a gente, mas não idolatramos. Sim. Eu tenho certeza que a maneira que ele prega, que ele ensina, é uma maneira que nós temos que aprender realmente para poder ganhar almas para o reino de Deus. E o resultado fala por si só. Né? Fala. O resultado fala por si só. Verdade. Caramba. É isso. Nós vamos a um intervalo bem rapidinho, tá? Não saia daí, porque hoje estamos falando sobre idolatria. Esse assunto ainda vai render muito e pode ligar para as pessoas e avisar que nós estamos no ar falando de idolatria. Nós vamos rapidinho esse intervalo, voltamos já no nome de Jesus. Voltamos falando aqui sobre idolatria no Conexão de hoje e eu estou com o pastor Nilton Rocha, nosso pastor lá de Olarias, e também com o pastor Márcio Ramos, nosso pastor da igreja de Vila da Penha, aí no Largo do Bicão, falando sobre esse assunto idolatria, né? E a gente já falou muita coisa boa aqui, muita coisa boa, que eu creio que abriu seu entendimento, e eu creio que esse programa ainda vai acrescentar muito para você. Eu queria, antes de continuar, falar no primeiro livro de João, primeira carta, né? Para falar sério, porque a gente já está acabando de falar disso, né? De gente falando mal de outro, né? Aí a pessoa fala assim, é livro, não é livro, livro é no Velho Testamento, no Novo é carta. Quer dizer, a pessoa, ela se apega nos detalhes, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos falar exatamente como a teologia manda. A primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 21. Ficou bonito? Excelente. Ficou melhor. Diz o seguinte, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Filhinhos. Aqui tem uma afiliação, né? Aqui ele não está dirigindo a palavra a qualquer pessoa. Ele está dirigindo a palavra de quem vê ele como referência e segue como se fosse filho. E ele tem essa pessoa como se fosse filho. E o carinho é imenso que ele fala filhinhos. Ele usa o diminutivo como a gente usa com nossas crianças e tudo mais. Então você vê nesse texto um carinho muito grande, não é à toa que o João é conhecido como apóstolo do amor, né? Um carinho muito grande com aquelas ovelhas.
e um texto totalmente direcionado para eles, para aquelas ovelhas, para a gente, para o cristão então, dizendo, guardai-vos Dos ídolos. dos ídolos. Bom, se o João manda a gente se guardar dos ídolos, ele não está falando para o pecador, ele não está falando para o idólatra, ele está falando para o crente, para o pastor, para o obreiro, para o servo de Deus, para os filhos de Deus. E se ele me exorta a me guardar dos ídolos, significa então que ele não está falando de imagem de escultura. Porque os filhos de Deus, convertidos ao Evangelho, que conhecem as Escrituras, nunca vão se prostrar diante de uma imagem. Verdade. Quem conhece a Escritura. Verdade. Né? Com certeza. Quem conhece a Escritura. Tem gente que é filho de Deus, é cristão, é até cristão, mas não conhece de fato a Escritura e acha que pode se prostrar diante da imagem. Cada um na sua, como diz lá fora, a amizade continua. Porém, né? O pastor Nilton não aguenta comigo, não. Ele ri, ele não aguenta. Mas não é isso. É verdade, é verdade. Não é isso? É verdade. É cristão, mas não tem entendimento da palavra. Porque é muito claro, né? É muito claro, não vai se prostrar de jeito nenhum. Então, o cristão que conhece o Evangelho jamais vai se prostrar diante da imagem. O João, então, não está falando disso. Ele está falando de idolatria no sentido mais amplo, né? Verdade. Como eu acho que eu falei no início do programa sobre até pastores que idolatram o altar. Acho que falei, não comentei? Fez uma colocação. Então, a gente vê isso nas igrejas. Um pastor que idolatra tanto o altar, de estar lá pregando para todo mundo, que ele não consegue entregar o ministério, chegar e falar, ó, meu líder, ó, estou entregando aqui a igreja, eu não estou em condições de subir no altar, eu preciso ser curado, porque eu dou numa idolatria tremenda, sexual, física, a gente já viu que idolatria é qualquer coisa, eu estou numa idolatria tremenda e eu preciso me santificar. Então, estou te entregando aqui, não quero subir no altar, quero ser tratado. Depois, quando eu estiver bem, eu falo contigo e o senhor pode me dar outra igreja se quiser. Só que o apego ao altar é tão grande que a pessoa fica ali mesmo, como se não fosse perder de qualquer maneira. É verdade. Porque uma hora vai perder. Mas já perdeu, né? Já Quando perdeu. já está nessas condições, já perdeu, mas não quer assumir para poder ser curado. Exato. E o Senhor fazer a obra que... Eu digo perder assim, literalmente, né? Porque perdeu o altar para Deus, ele já perdeu, mas... Muito parecido com Saul, né? Uma vez me perguntaram assim, pastor, mas ele estava em pecado, mas o resultado dele era tremendo. Falaram comigo isso. Muitos milagres, igreja cheia. Eu falei, pessoal, o pecado do pastor, eu falei com essa pessoa, o pecado do pastor não tem nada a ver com a ida das pessoas na igreja. Deus vai deixar aquele povo então sofrendo porque um homem não quer fazer a coisa certa? Verdade. Não, e ele tem compromisso com a palavra dele. Exatamente, ele vela pela palavra para cumprir. Para que ela se cumpra. Agora, o que tem a ver? Os sãos levaram os seus enfermos lá no cima do monte. Né? Mateus, acho que 15, 31, se eu não me engano. Não lembro agora. Acho que é Mateus 15, 31, se eu não me engano. O pessoal leva, né, os seus enfermos, coxos, aleijados, cegos, né, até lá em cima onde ele está sentado. Todos voltaram curados. Glória a Deus. Todos. Aí nem significa que ali só tinha gente correta. É verdade. Né? Mas a fé dele de ir até lá em cima, de chegar até Jesus Cristo. Jesus não desceu para atender ninguém. Verdade. Eles tiveram que ir até onde ele estava lá em cima. Esse texto mexe muito comigo. Se eu não me engano, é Mateus 15. E aí vem até aquela questão novamente. Quando a pessoa ela se dispõe a agir a fé, seja o ato de fé, Deus vai operar. A gente volta nesse assunto. É que ele tem compromisso com a palavra dele, como foi citado. É interessante, porque esse texto fala de cego. Então, eu fico imaginando a dificuldade do cego para subir lá. Verdade. Né? Hoje em dia, se alguém... Imagina essa cena. Alguém vendo um cego tentando subir o morro e Jesus está lá em cima sentado. Como é que não iam criticar o pastor? Verdade. Como é que a gente não seria criticar se a gente fizesse isso, né? Caramba, não tem nem respeito nem pelo cego esse pastor. Verdade. Só que quando o cego voltou enxergando, como é que ficou? Ele tem sempre o controle de todas as coisas.
Vale a pena. Vale. Força, né? É verdade. E aí, o que vocês têm para acrescentar? Eu falei tanto. Não, o senhor arrebentou, o senhor foi bem cirúrgico. É um né? versículo pequeno, mas tem muita coisa boa. Muito entendimento. Eu vejo também que ele já tinha ali, assim, abrindo o entendimento sobre a idolatria até mesmo no meio dos filhos. Não é porque nós temos a filiação, né, de ter ele como nosso pai, que estaremos fora do ataque das trevas. Sim. Tanto que ele vai e aponta, vocês são meus filhinhos. Né? E eu vejo, como o senhor bem falou sobre João, ele é discípulo do amor, ele vai pontuar mais o lado emocional. Guardem o lado das emoções, porque para mim vocês são filhinhos. Mas o inimigo vai tentar introduzir a idolatria no vosso meio. Então, meus filhinhos, mais cuidado ainda com o lado emocional. Lá em Provérbios 23, 26 diz, filho meu, me dá o teu coração e os teus olhos vão observar o meu caminho. Então, isso aí só quem pode dar é filho. E o próprio Deus diz, os seus olhos vão mudar. Quando o seu coração está em mim, quando eu sou a prioridade na sua vida, você vai enxergar com um prisma, com uma ótica que eu quero dar para outros, mas nem todos me têm como prioridade. Pois é. Falar mais o quê? Deixa ele fazer a pergunta, foi então. forte. Foi, não foi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a diferença entre adoração e idolatria? Essa eu quero ouvir. O senhor é o mais experiente da gente aqui. Verdade. Que isso, meu pastor? só nem cabelo branco eu tenho. Pode ter certeza. Mas tem sobrancelha preta. Qual a diferença entre adoração e idolatria, pastor Nilton? Olha, a idolatria, como nós já vimos, é colocar Deus, colocar alguma coisa no lugar de Deus. A adoração é você realmente oferecer algo e dar algo. E eu acredito que seja a idolatria, seja, né, o admirar ao ponto de estar ali ao serviço, oferecer algo. Se não for para Deus, eu acho que iria cair na idolatria do mesmo modo. Ou seja, na verdade, Então, a são coisas muito adoração parecidas. cairia na idolatria se Deus não estiver no centro? Se Seria Deus isso? não for no Isso centro. aí. Isso aí, perfeito. Entendi. A diferença, então, seria essa. Porque aqui eu pergunto, qual a diferença entre adoração e idolatria? A gente sabe que adorar a Deus sem oferecer nada para Ele não existe. Não existe. Uma adoração sem oferecer não existe. As pessoas querem adorar recebendo. A gente não adora recebendo, a gente adora oferecendo. Verdade. Né? A adoração é oferecer, não é receber, é oferecer. Você está adorando. Agora, a idolatria não passa um pouco por isso? Talvez essa seja uma diferença que vale a pena a gente falar. Perfeito. Porque não passaria um pouco por isso no sentido de você estar idolatrando porque aquilo ou aquela pessoa te dá alguma coisa? A idolatria. É verdade. Por exemplo, pensa, a pessoa vai numa encruzilhada, eu não estou fazendo aqui crítica à religião de ninguém, mas quando ela vai lá, ela se prostra diante de uma imagem, com velas e tudo mais, não tem um pedido, não tem um propósito para receber daquela entidade alguma coisa? Essa idolatria, essa não é a adoração. Ela tá idolatrando porque ela entende que aquilo... Que vai receber algo. Vai receber. Vai receber. Então, a adoração seria entregar. A adoração não é receber, a adoração é entregar. Né? A adoração é entregar. Agora, a idolatria seria mais no sentido de receber, será? Não seria isso mais ou menos uma boa diferença a ser pontuada? Eu acredito que sim. Interessante, né? Porque, na verdade, a gente adora a Deus para agradar a Deus. Só isso. Né? Somente. Só isso. A pessoa, não, eu só quero adorar a Deus mesmo. É louvar mesmo. Adorar é exaltar. entrega, irmão. Adorar é entrega. Adorar não é receber. Você que vai domingo na igreja, dia de domingo, só para pedir cura, milagre, filho, tira meu filho disso, tira meu filho. Você não está adorando a Deus, você pensa que está adorando. Está cantando. Cantando, e a maioria das vezes até canta mal. Está lá, cantando. Isso não é adoração. Né? Porque a pessoa só está lá para receber. Para Deus a gente vai lá para entregar. E às vezes até pergunta, né? Pô, o culto hoje foi bom? Como é que foi o culto hoje? Mas o culto não foi para você? É. O culto foi para ele. Você cultuou será a Deus. Que a pergunta seria, será que Deus se agradou? Do que eu ofereci. Eu ofereci meu coração de verdade, naquele culto, ou enquanto o pastor pregava, eu olhava relógio ou celular. Verdade. Um dia desse, uma menina que estava com a senhora, estava assim com o celular se arrumando, enquanto eu pregava. Rapaz.
deixa quieto. Chega a ser até uma falta de respeito. Sim, Uma sim, afronta, sim, né? Uma afronta. sim. Falta de respeito, e às vezes é por ignorância, e às vezes é porque é falta de respeito mesmo, né? Porque não respeita o ambiente eclesiástico em que se encontra, né? Bom, ser fã de alguém, pastor Márcio, é considerado pecado no meio gospel, no meio evangélico ou no meio secular? Eu acho que sim, pastor. Eu sou bem sincero, entendeu? Vou ser bem incisivo aqui. Eu acredito que sim, porque só o Senhor devemos adorar, entendeu? Nós podemos, como o pastor Nilton bem colocou, admirar, ter aquela pessoa como referência. Mas, como eu falei lá no início, temos que ter o equilíbrio. Sim. Nós não podemos deixar que aquilo ali passe, entendeu? A percepção da gente não viver sem aquilo ali nos tirar do natural, entendeu? Porque há pessoas, pastor, que olha, quando eu fui pastor lá na Glória, vinha gente para ver alguns atores seculares, meu Deus do céu, de longe, se hospedava lá nos hotéis e pagavam fortunas. Só para ver o ator. Tem um irmão lá na igreja que ele é hoteleiro, né? Ele fala, pastor, o senhor não tem noção, vem gente de longe, gente montado mesmo, entendeu? Que o senhor ter uma noção, uma diária, não vou citar hotel, né? Por questão ética, mais de 15 mil, 15, 20 mil, a pessoa paga por causa daquele ator, daquela atriz, daquele cantor. Então, o senhor vê que não tem um equilíbrio. Esse ser fã, então, se torna uma idolatria. Né? Saiu do normal. Não é só uma admiração. É isso aí. Assim, se admirar, eu acho que é normal, né? Ter uma referência, É né? normal. Se admira um ator, se admira um cantor, se admira um segmento, mas... Agora, quando você chega a esse ponto, né? De você... Até se fazer de doente para ficar lá na frente, para poder tocar no cantor, né? A pessoa usa até fraldão para poder ver que... Não, eu estou doente, eu tenho que ficar aqui perto, né? Isso é preocupante, né? Eu acho que leva a pessoa até um desequilíbrio. Não, a pessoa está desequilibrada mentalmente para fazer uma coisa dessa. Mas faz. Ou não faz? Com certeza. Eu dei o exemplo na minha igreja lá, de um evento que a gente ia fazer. Falei, pessoal, eu peguei, né, o que aconteceu num show que teve aqui, de uma cantora americana, que uma família veio de longe, de jovens, vieram de longe, e dormiram uma semana lá. É isso aí. Uma semana aqui no Rio de Janeiro, e dormindo no chão, na rua. Passa fome. Fazendo lanche, passando fome, para poder conseguir o ingresso, para poder entrar para ver a cantora. Isso é idolatria, pô. Isso não é só uma admiração. Admiração. E tem outra, e vai pagar. E não vai pagar pouco, não, porque aquele show era de 700 para cima. A gente faz É incrível, né? Não, fala a verdade agora. Sério, fala a verdade. A gente faz um evento, às vezes quer cobrar só uma passagem de um ônibus para levar uns R$30, 35 reais. A pessoa, meu Deus, por que não vai de graça? Aí a mesma pessoa que está reclamando, vai pagar R$700, R$350 para ver jogador, para ver artista. Infelizmente. A gente vê até o carnaval, né? As pessoas se empenham, gastam fantasia, isso, aquilo, outro, mas nem no trabalho. Tem gente que paga o ano todo. É verdade. Tem gente morando em barraco, pagando o ano todo para ter uma fantasia para desfilar. Verdade. Porque, enfim. Então, concordamos que ser fã de alguém é considerado pecado no nosso meio e até no meio secular também. Perfeito. No meio secular não tem ideia de pecado, né? É no nosso meio que tem ideia de pecado. Mas, assim, eu creio que a produção está dizendo o seguinte, mesmo que seja um evento evangélico, e se você faz a mesma coisa que o mundo secular também faz, no meio evangélico, para chegar perto daquele cantor evangélico, isso é um pecado. É um pecado, né? Porque as pessoas fazem loucura no meio secular, mas no nosso meio também tem. Com certeza. Infelizmente. E no nosso meio tem muita coisa. Muita coisa. Enfim, é bem complicado. Eu vejo, né, quando Cristo cura a filha de Jairo, aí depois o que ele fala? Assim que ela é curada, ele diz o quê? Dê a ela o de comer. Porque eles poderiam pegar e colocá-la num pedestral. Não, olha, essa menina foi curada, Jesus veio, operou na vida dela. Eu vejo não só na parte do povo, mas nós também, como pastores, temos que estar dando essa ciência ao povo, sempre apontando para Jesus como centro. É o até autor para e nos consumador guardar, da fé, né? É verdade.
As redes sociais. Quem é bom em rede social aí, dos dois? Tá fora. Tá igual a mim também. Eu fiz o retiro, a jovem falou assim, pastor, o senhor não me repostou. Eu falei, nem sei o que é isso, menino. Aí ela ficou rindo, a jovem ficou rindo. Eu falei, desculpa, mas é a minha esposa que vê o meu Instagram, ela não viu lá não, eu vou falar com ela. Mas eu sei o que era, mas eu falei, eu brinquei com ela, ela ficou rindo que ela sabia que eu estava brincando, né? Porque ela viu umas fotos nossas lá, vídeo, fez comigo, com a minha esposa e postou, né? E ela falou, poxa, o senhor nem me repostou. Eu falei, eu não sei o que é isso, vamos lá. As redes sociais promovem a idolatria, pastor Márcio? O senhor quer mais? Não é que eu sou quer mais? assim, né, para redes sociais. Mas eu acredito que sim, pastor. Eu acredito que sim, entendeu? Promove bastante. Né? Eu acredito que sim, e até um meio até das redes sociais poder estar lucrando, entendeu? Porque vai engajamento, vai a visualização, e assim as pessoas vão indo, e acaba, como o pastor Nilton bem falou, se a pessoa não cuidar, vai ter um problema mental. Eu procuro estar sempre, como eu falei, dosando, né? Que eu tenho filhos, né? Meus filhos, né? Tem um que está com 11 e outro está com 21, né? Então, eles estão mais envolvidos nessa área da informática. Eu procuro sempre estar dando essa orientação para eles, entendeu? Cuidado. Não pode deixar isso te consumir e tirar a razão. É um pouco aqui, um pouco acolá, né? E se a gente não tomar cuidado, as redes sociais vão, sim, promover a idolatria e até mesmo formação de opiniões. Que aquilo ali vai calcificando, e a pessoa formar acaba opinião se perdendo, certo. Né? E aí, pastor? É isso, né? Promove idolatria, sim. Promove. Inclusive no nosso meio. Verdade. Infelizmente. Inclusive no nosso meio. Até porque no nosso meio mesmo, o senhor estava falando até sobre a intenção da produção em colocar essa questão, eu acredito de verdade que algumas pessoas, elas realmente perdem o equilíbrio porque elas começam não só com a admiração, mas vão de uma maneira que elas começam a achar que aquela pessoa, ela é mais de Deus do que todas. Sim. E começa a se não for ela, não vai. Não vai. É. Não tem outro. E isso beira idolatria e pode passar perfeitamente. Amigos, idolatria é algo muito sério, esse assunto que a gente está tratando aqui hoje. Mas eu quero chamar agora o abre aspas, vamos lá. Abre aspas de hoje, fã brasileiro gasta R$200 por mês com ídolos e marcas, diz pesquisa. A cada mês, um fã brasileiro gasta quase R$200 com seu ídolo, mostrou pesquisa inédita da Monks, marca operacional do Grupo Internacional de Comunicação S4 Capital. Esse valor é 5 vezes maior que o gasto médio mensal dos brasileiros com cultura, que, segundo o IBGE, é de R$40. No Brasil, 38% das pessoas se consideram fãs, seja de um ídolo da música, do esporte, audiovisual, como filmes e séries, ou até de games. Para muitos brasileiros, os gastos importam quanto ao tema. 53% dos entrevistados acreditam que o consumo é fundamental para manter sua dedicação como fã. E 37% acham que a dedicação pode ser medida por quanto gasta no objeto ou ídolo. Para 55% das pessoas no país, a felicidade de viver experiências relacionadas aos ídolos é a maior motivação para consumir conteúdos e produtos ligados a eles, segundo a pesquisa. A fonte, cnnbrasil.com.br. E aí o comércio vai lucrando com o bonequinho do fulano, com a bonequinha da fulana, com a roupinha do fulano, com a roupinha da fulana, e a pessoa se veste e acha que é o fulano, e acha que é a fulana, e gasta. Eu só acho que esse valor aqui, é pequeno. Não é bem só isso, não. Vai comprar lá, quantas pessoas fazem corte de cabelo e pintura do cabelo igual de um jogador? É verdade. Quantas pessoas compram tênis para ficar igual o jogador? Um tênis não é barato, entendeu? E se enrola todinho com tênis, para poder ter a roupa do jogador.
Então o jogador aparece com brinco, o outro já vai aparecer com brinco também. O artista aparece, enfim. E tudo bem que é uma média, né? E você tem 38% da população, é muita gente. É muita gente. Centenas de milhares, a gente está falando aqui. Mas R$200 eu acho que é pouco. É por mês, né? Por mês. Por mês. Por mês. Uma família, talvez, então, tudo né? bem, você pega uma média de família de classe média e classe média baixa, É verdade. tudo bem, mas se for comparar com os outros que têm mais condição e compram até carro para ficar igual É verdade. do outro que aparece lá com aquele carro, vou lá comprar um carro igual, então esse número vai aumentar bastante. Com certeza. Que coisa séria, né? Bom, nós vamos agora ao quadro X da questão. Vamos lá. X da questão de hoje. X da questão de hoje. Deixa eu pegar aqui. Como podemos evitar a idolatria? Eu separei aqui, ó. Como podemos evitar a idolatria? E eu separei Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Esse texto me ajudou bastante já em vários momentos, principalmente no início da minha caminhada. Ficar firme aqui para mim é a palavra. Firmeza aqui é a palavra desse versículo. Não é nem liberdade, não é nem libertou, não é nem não voltar para a servidão, não é o jugo da servidão. A palavra-chave aqui para mim é firmeza. Se você aceitou Jesus, busca Deus, faz com que você esteja firme com aquela palavra que te libertou, com essa liberdade que Jesus te deu. Duvido que você vai se meter em idolatria. Duvido que você vai voltar a uma idolatria. Duvido que você vai colocar uma pessoa, nem que seja muito importante na sua vida, como um pai, um filho, um neto, acima de Jesus Cristo. Só que a gente às vezes não fica firme. O ser humano às vezes não fica firme. Ele até crê em Deus, ele acredita, ele vai à igreja, ele é fiel, mas ele não fica firme diante de sentimentos, diante de emoções, diante de momentos da vida, ele não fica firme. Então a gente tem que pegar as armaduras de Deus, de Efésios 6, ficar firme nessa liberdade que Deus lhe deu, e eu tenho a certeza que o diabo não vai conseguir levar você de volta para aquela servidão que antigamente você servia a entidades, a pessoas, se rendendo e se prostrando a elas, fazendo com que elas se tornassem o centro da sua vida. Nunca o homem pode ser o centro de nada. Jesus é o nosso centro, sempre foi. Não deixe que nada e nem ninguém tire isso de você. E eu quero dar um recado especial para você jovem, você que vai ingressar na faculdade. Não deixe que a faculdade tire Jesus do centro da sua vida e coloque você no centro. Nem você tem que entrar no centro. Entre nessa faculdade, se forme com louvor e honre o seu Deus nessa faculdade. Recado especial para os jovens. Eu estive aqui com os pastores me ajudando a falar sobre idolatria, o pastor Márcio Ramos, da nossa igreja do Largo do Bicão. Pastor, prazer tê-lo aqui com a gente. Por favor, seu endereço e seu horário para as pessoas te procurarem lá. Obrigado, pastor Ednilson. Agradeço ao senhor, toda a equipe, né? Pastor Newton, foi muito bom estar aqui com vocês. Meu endereço é na Avenida Miriti, 2440, aqui na Vila da Penha, mais precisamente no Largo do Bicão. Reuniões às quartas e sextas-feiras, às 9, 15 e 19 horas comigo. E aos domingos eu te espero às 8 e 18 horas. Venha, veja, comprove. Deus tem uma bênção para a sua vida. Graças a Deus. Pastor Newton Rocha, da nossa igreja de Olaria, por favor, seu endereço, seus horários. Um prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Pastor Ednilson, pastor Márcio Ramos, eu que agradeço por mais uma vez poder estar aqui e quero convidar esse amigo, essa amiga de casa, para estar conosco em Olaria, na Rua Barreiros, 1195, no coração mesmo de Olaria, sempre aos domingos, 8, 15 e 19 horas. E segunda até sexta-feira, sempre às 9 e também às 15 e às 19 horas, sendo que quarta e sexta também tenho às 7 horas da manhã. Todos os dias, reuniões de fé para abençoar a sua vida assim, em o nome de Cristo Jesus.
Obrigado, pastores. Olha, você pode me encontrar na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Domingo tem sido especial demais, 7, 9 e meia e 18 horas. 7, 9 e meia comigo, tá? 7, 9 e meia e 18 horas, 14 horas. O pastor Ian Costa tem feito ali a nossa reunião da tarde. Meio de semana, quarta da família, sexta-feira, libertação, comigo, 8, 14 e também 19 horas. Vem, olha, você pode também achar o nosso programa. Todos os temas estão lá, todos os programas estão ali no YouTube, Conexão-Pastor Ednilson Lima. Vai lá, vale a pena dar uma olhada no nome de Cristo, se inscreva no nosso canal, tá bom? Forte abraço, o programa Conexão fica por aqui, até o próximo programa.